E, porra, e aquele meme lá de Danilo Gentili, presidente do Brasil lá, deixou morrer, cara? Imagina se tu vira presidente do Brasil mesmo. Eu nem acho muito impossível, não. Olhando o cenário que a gente tá hoje, pra ser sincero. Será? Eu acho que 2026 aí... Eu não digo que eu quero ganhar e nem que eu ganho, mas que eu tenho vontade de concorrer só pra ir no debate, eu tenho. Eu só queria ir no debate. Meu objetivo é o debate. Chegar lá no debate. Curtiu o debate esse ano lá com o Padre Kelmo e o caralho? Ah, palhaçada, né, velho? Tá palhaçada. Mas podia ser melhor. Podia ser melhor. Podia ter sido melhor. Caralho. Tu viu, Diguinho, esse debate? Ah, eu não vi, não. Eu fiquei afastado dessas coisas aí. Por quê? Ah, porque eu não... Cara, em ano de eleição, esse é o evento Peguei mais raiva. esperado, cara. Não, mas eu não, nem saí pra votar o primeiro turno, nem no segundo eu vou. Não vou, não. Eu também Desisti. Pessoal meio violento, né? Meio da pesada aí. Por que vocês desistiram? Por que tu... Por que Eu acho que tá pesado. Eu também peguei bode. Peguei bode. Todo ano eu faço um show véspera de eleição. Eu faço politicamente incorreto. Na eleição passada foi aquele show que eu zoei todo mundo, passei a serra elétrica no processo e tal. Mas eu acho que foram... Mas eu peguei meio bode, cara. Eu peguei bode. Eu acho que o governo que entrou propôs uma mudança e em várias coisas eu não vi as promessas prometidas acontecendo. Mas isso te surpreende por quê? De alguma maneira, cara, depois que você tem 16 anos do mesmo governo, da mesma linha, fazendo as mesmas coisas, e vem porque não foi só um presidente que foi mudado, né? Acho que tinha uma promessa de um pacote. A lógica era pra ter sido diferente, né, do que tava antes. Era o que tava sendo prometido ali, na verdade. Quem ganhou ali foi um pacote. Foi um pacote. Foi um pacote que envolvia combate à corrupção com a Lava Jato, que envolvia reformas de liberdades econômicas com liberais, com Paulo Guedes, que envolvia ali um líder que poderia segurar uma bronca com o Bolsonaro, que também surfou na onda dos dois. Então envolvia um momento e um pacote. E eu acho que o tempo foi passando e as promessas feitas não foram acontecendo e eu desencantei. Falei, eu acho que o brasileiro é muito passivo quando o político promete e não cumpre. Isso deveria ser estelionato. Deveria ser estelionato, meu amigo. Se você prometeu na campanha, foi eleito e não cumpriu, você devia perder o direito, no mínimo, de concorrer de novo. O brasileiro é muito... Porque aí vira a torcida de futebol e vira que o meu time pode prometer e não cumprir, o seu não pode. E daí que ele prometeu e não cumpriu? É melhor ele do que o outro. E vira isso, cara. Então, assim, eu acho que tinha que começar a levar muito a sério as promessas de políticos. Aqui, ó, aqui no Flow. Você contrata alguém pra trabalhar, pra administrar, o cara promete que vai fazer uma coisa e não faz, é rua. É rua. É rua. Agora, o político, ele é eleito. Ele só foi eleito porque ele prometeu algumas coisas. Ele não cumpriu e tá pedindo pra ir de novo. E o pessoal, tem que ir de novo. Então não dá, cara. Não dá. Bom, a gente tem um segundo turno, assim, que eu considero desde o começo, desde quando ele tava começando a se desenhar, um segundo turno muito... esquisito pro Brasil, sabe? Não é nem uma questão pessoal. É uma questão de, um tem uma história longa de estar à frente do país, o outro tem uma história um pouco que não tem muita coisa assim pra você se vangloriar, de certa forma. Sim. Né? Tem toda a questão de abandonar algumas coisas que foram prometidas ali no começo, alguns escândalos e tal. E a gente não tem ninguém porque se apresente, de repente, o Danilo Gentili como uma alternativa, tá ligado? E eu acho que eu não acho que... Ele tinha uma porcentagem boa na sinceramente, não é nem que eu não acho que tu ganharia, não. E assim, eu espero que tu não ganhe, inclusive. Mas assim, o fato de você votar no Danilo Gentili é o novo votar no Macaco Tião. Ou no Tiririca. Né? Não, que o Tiririca acaba eleito de verdade, né? O Macaco Tião não, né? Lá no Rio teve uma eleição, se eu não me engano, pra governador, prefeito, que os caras pegaram o macaco. Ganhou. Depois ganhou o hipopótamo, né? Cacareco, alguma coisa assim. Então, e eu acho que o Danilo Gentili seria aquele voto de protesto, porque eu acho que o nulo, ele acaba eu não sei se o nulo, ele tem a mesma força, sabe? De irritar os caras, tá ligado? Eu acho, Pois é. Mas eu acho que é triste, cara. Eu acho que dia 30 é Halloween, né?
É 31, é no dia seguinte, Halloween. Ah, é? Então a véspera de Halloween do Brasil... Não, dia 31 mesmo também vai ser aterrorizante, cara. A gente vai ter o Halloween mais aterrorizante. Não importa quem ganhe. Não interessa quem ganhar. Vai ser o Halloween mais aterrorizante do Brasil. É tipo um Fred versus Jason no Halloween. É verdade. Com a diferença que no Fred versus Jason as pessoas só morrem de mentirinha. Aqui, quando algum dos caras é eleito, é desastre de verdade, cara. Sinistro mesmo. E a gente vê já que a gente tá nesse assunto aí, a gente tem visto umas paradas assim totalmente reprováveis, assim. E tem uma que é inadmissível, na minha opinião, já falei antes também, que é o lance que o TSE tá fazendo, tá ligado? De censurar umas paradas. E, pô, teve uma censura prévia, cara, tá ligado? Assim, de um documentário que ia sair no Brasil Paralelo. Quem mandou matar Jair Bolsonaro, os caras nem esperaram sair. E eles já detonaram. Tá pesado. Tem muitos abusos de verdade, que, aliás, eu fui chamado lá pra falar na Jovem Pan e falei contra esse tipo de coisa. E tem também muita desinformação, tem muita coisa, às vezes, que os caras pegam de narrativa que não é bem assim. Então, a gente vive num período que tá difícil você entender o que tá acontecendo mesmo, cara. Você fica maluco. Não é bem assim, é bem comum, inclusive, muito, né? Porque às vezes é uma coisa, sei lá, às vezes o TSE concedeu o direito de resposta ao Lula ou ao Bolsonaro. Tá. E TSE está obrigando a emissora a falar uma coisa. E quando você vai ver, não é bem assim. Tem muito não é bem assim. E tem muito abuso de autoridade também. Então tá um período estranho. Mas de todo modo, sabe o que eu acho, o Igor? Eu acho que isso também é fruto, assim, muita autoridade do Estado. É muito, cara. É muito. E são leis que são feitas para super proteger a classe política. Sim. Eu até falei isso na Jovem Pan, né? E vou repetir aqui, cara. A eleição é o período onde o político tá mais super protegido pelo sistema. O político já tem super proteção de todo lado o tempo inteiro. É imunidade parlamentar, ele promete, não cumpre e concorre de novo. E aí chega na eleição, é o sistema de novo super protegendo esses coitadinhos. E sendo que a eleição deveria ser, como eu sempre digo assim, deveria ser o povo na feira. Você vai na feira, você tem que apalpar uma mão pra ver se tá podre, se não tá... deixa eu ver atrás. Atrás tá bom. Não, esse eu não vou levar, porque você vai levar pra casa. Só que esse monte de super proteção à classe política, às vezes impede o próprio povo de apalpar o político e decidir se quer ele ou não. E o que prevalece? As narrativas. Quem tem o melhor sistema de narrativa entra mais na cabeça do povo. E vou te falar, esse lance das narrativas, cara, hoje tem um cenário que eu tava conversando com a Haddad anteontem, que eu toquei nesse assunto com ele, que eu acho que a direita, de certa forma, quando eu falo direita, eu tô falando do Bolsonaro, tá? Porque eu não acho que ele seja um excelente avatar de direita. Ele é o avatar perfeito do bolsonarismo. Não da direita. E eles dominaram na verdade, eles entenderam as redes sociais muito antes dos caras de esquerda. E aqui eu tô falando do PT, que eu também não acho um bom avatar de esquerda, tá? Que são um bom avatar do petismo. É um bom avatar do lulismo. Do lulismo, Então, assim, o fato deles terem chegado antes, entendido melhor, ou pelo menos entendido antes a parada como funciona e tal, hoje, o efeito disso é que o Bolsonaro tem por volta de 40 milhões de seguidores, boa parte não é seguidor de verdade. Você sabe. Tem um pedaço ali que não é. Mas, assim, não chega... mesmo se com todo mundo ali que tem duas contas e segue, ou robô, não sei o quê, se você excluir todos esses, ainda não dá os 8 milhões do Lula, eu acho. Sim. Assim, a disparidade é gigantesca. E eles descobriram, a esquerda, o petismo, ou sei lá, a esquerda, descobriu uma nova maneira, que é a maneira de pegar pessoas que já são influentes e utilizá-las como plataforma. Então a gente vê no Twitter, especialmente, uma galera que é influente pra caralho, falando ideias ou dizendo que vai votar no Lula e tudo mais, assim, mas não é o perfil do Lula. Eles têm pessoas influentes pra caralho do lado deles. O que não se você for olhar pro outro lado, não tem tanto esses perfis assim
pro lado do bolsonarismo, tá ligado? Então acho que eles estão meio que... Ô, Igor, eles acordaram, mas ainda estão ali, caralho, me ajuda aqui. Mas isso já existia. É. O que o bolsonarismo fez foi aperfeiçoar isso. Tinha a lista negra do PT, que tinha jornalistas, gente do mainstream, apresentadores de TV, que o Danilo inclusive estava, acho que eram da ponta mesmo, né, que queriam destruir, pedir a cabeça no emprego, essas coisas todas. O bolsonarismo aperfeiçoou isso. E tem uma coisa que eu acho absolutamente vergonhosa, que jornalistas afianciam isso, e o jornalista ele serve para levar isso para grupo de WhatsApp, nomes importantes até, que se destacam no jornalismo, de grandes veículos, e eles espalham isso de uma forma muito, muito pesada. E tanto num governo quanto no outro, tanto do PT quanto esse, quem trabalha com mídia e discorda dele, experimenta discordar para você ver o que acontece com você. Você é amacetado. Amacetado. E o Danilo foi uma coisa que é certa. Qual foi seu tweet que você falou mesmo? Que você escreveu? Vamos ver segunda-feira se os comediantes, se a mídia, o mainstream, vai continuar rindo das piadas do presidente. Se for o Lula eleito, nem fudendo que vão continuar rindo. Vão te condenar, vão falar que você não presta, como fala isso desse santo. É assim que funciona. Eu espero que vocês estejam enganados. Não, isso aí que você falou, na verdade, isso aí não é novo, a maneira como a esquerda copta o meio artístico e jornalístico, porque, na verdade, isso começou nos anos 60. Aonde? Nas universidades. Esse é o... A gente cresceu nos anos 80 e 90. Não existia... Por que não existia politicamente correto quando a gente era moleque, jovem, adolescente? Porque o esgoto não tinha vazado para a superfície ainda. Eles formaram essa geração nos anos 60 nas universidades, nos anos 70. O que acontece quando eles saem da universidade nos anos 60 e 70? Eles começam a adentrar o mercado de trabalho. Então o jornalista nos anos 80... ele está lá na universidade nos anos 60, 70, 80, aí ele é estagiário, ele é café pequeno, mas nos anos 90, em meados dos anos 90 para frente, ele ascende a posição de chefe. E é aí que o politicamente correto começa a ser regra. Porque aquele cara que estudou nos anos 60, 70, 80, hoje ele é chefe. E ele começa a contratar as pessoas que também passaram pela linha de produção da universidade. Ele começa a selecionar, vai trabalhar no meu jornal quem pensa igual eu. Quem é o politicamente correto, quem é o militante. Então você pega assim, tem um filme bom dos irmãos Coen, que é o Ave César, com George Clooney. Não manjo. Que eles pegam aquela parte que o Hollywood fazia os épicos. Tinha o filme de Jesus, dos 10 Mandamentos e o caramba. E naquela parte a gente vê um dos teóricos do politicamente correto, que é o Marcuse. Eles até satirizam uma cena que o Marcuse tá na sala de roteirista de Hollywood ensinando eles a enfiar a ideia comunista, socialista, politicamente correta nos roteiros. Então você pega aqui, isso é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Por isso quando a gente era criança, isso não era regra, não tinha o politicamente correto. Porque essas pessoas ainda não eram os chefes. Meados dos 90 para frente, eles ascendem, eles agora são editores de jornais, foram eleitos presidentes, foram eleitos deputados, foram eleitos... agora são donos de ONG, agora eles têm os megafones na mão. E agora que eles têm um megafone, são os adultos, são os velhos que sofreram a lavagem cerebral na universidade, eles têm um megafone na mão, o politicamente correto hoje é regra. Então assim, isso que a esquerda faz, de cooptar artista, cantor, jornalista, isso aí é na universidade que eles fazem. É na universidade que eles fazem. Não é uma coisa nova. O que o bolsonarismo fez aí foi cortar um puta de um caminho, porque ele pegou, trabalhou os grupos de WhatsApp e cortou as manchetes da Folha de São Paulo. Agora eles dão as manchetes que eles querem direto no grupo de WhatsApp dos velhos. Então, qual é a diferença do bolsonarismo pro esquerdismo aqui no Brasil, pro progressismo aqui no Brasil? Quando um fake no Twitter, quando um fake progressista no Twitter manda uma narrativa de assassinato de reputação, essa narrativa vai parar na manchete da Folha de São Paulo e do UOL. Quando é o fake do Bolsonaro que dispara a narrativa no Twitter, vai parar no grupo de WhatsApp dos velhos. Eles estão... Você considera que tem o mesmo peso? Eu acho que sair na Folha de São Paulo é mais sinistro, assim, é mais poderoso. Mas é óbvio.
E veja bem, não é que os bolsonaristas não põem manchete na Folha de São Paulo porque são mais bonzinhos, é porque eles não têm a Folha de São Paulo. Senão eles estavam colocando e cortando as cabeças, porque o que eles podem usar pra fazer isso, eles fazem. Sim. Então eles vão comendo pelas beiradas. Então tem um veículo ali, tem um jornalista ali. Então Eles vão ainda tá aparelhando, eles vão aparelhando. Mas é 90% mainstream aparelhado de progressismo esquerda. Sim. Sim.